Oi, meu nome é Karina. Eu tô muito feliz que você tenha clicado nesse vídeo. Esse é o segundo vídeo aqui do canal. E eu criei o canal com a intenção de compartilhar o que o Senhor tem ministrado no meu coração. E também de poder ouvir de volta e crescer junto, porque eu acredito que o YouTube é esse espaço de rede social mais profunda, né? Mais interativa e mais sincera também, não sei se é impressão minha. E hoje eu queria falar sobre o tempo, e para começar eu queria ler em Eclesiastes, capítulo 3, o tão conhecido Eclesiastes, e eu quero ler o capítulo inteiro. Então, acho que já é um teste para saber como é que a gente tá lidando com o tempo. Tente não pular, por favor. Acho que a gente precisa aprender a ouvir a palavra do Senhor sem tanta pressa, sabe? Sem querer que acabe logo, enfim, achando que nós já sabemos o suficiente, só porque talvez seja um capítulo conhecido. Mas eu espero que você abra o seu coração. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 3. Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Um tempo para matar e um tempo para curar. Um tempo para destruir e um tempo para construir. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para prantear e um tempo para dançar. Um tempo para espalhar pedras e um tempo para juntar pedras. Um tempo para abraçar e um tempo para evitar de abraçar. Um tempo para adquirir e um tempo para perder. Um tempo para guardar e um tempo para lançar fora. Um tempo para rasgar e um tempo para costurar. Um tempo para manter silêncio e um tempo para falar. Um tempo para amar e um tempo para odiar. Um tempo para guerrear e um tempo para a paz. Que benefício tem um trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para neles serem exercidos. Tudo ele fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu sei que não há prazer nisso, a não ser que o homem se alegre e faça o bem em sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é a dádiva de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz será para sempre. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto Deus faz para que o homem tema diante dele. O que é já existiu e o que está para ser também já existiu. E Deus requer aquilo que passou. E além do mais, vi debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse em meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porquanto há um tempo para todo propósito e para toda a obra. Eu disse em meu coração a respeito da condição dos filhos dos homens, que Deus os manifestaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos animais. Porque o que recai sobre os filhos dos homens também recai sobre os animais, e lhes sucede a mesma coisa. Assim como morre um, também morre o outro, porque todos têm o mesmo fôlego, de modo que o homem não tem preeminência sobre o animal, porquanto tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos são do pó, e todos voltam ao pó. Quem o conhece? O espírito do homem, que vai para cima, e o espírito do animal, que vai para baixo da terra? Assim, percebo que não há coisa melhor para o homem do que alegrar-se nas suas próprias obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Eclesiastes 3. Esse capítulo é muito conhecido, eu acredito, por quem é cristão. E nós usamos muito ele para dizer: calma, Deus tem tempo para todas as coisas. E faz alguns dias que eu tenho refletido sobre esse capítulo
e como o tempo de Deus é diferente do nosso. Aqui ele fala sobre um tempo determinado para todas as coisas e que vai além só da vida humana, né? Há um tempo da história de Deus, do plano de Deus, e nós somos uma pequenininha parte nela. E que tudo que nós podemos fazer é viver nesse tempo que nos é dado. É muito maluco pensar que Deus já está no futuro, ele não vê o tempo da mesma forma que nós vemos, a gente só tem aqui, a gente só tem agora. E a gente tem uma ideia que pode controlar esse tempo. E as redes sociais, elas têm moldado a nossa mente de um modo contrário às escrituras. Você entra na rede social e parece que é sempre tempo de colheita. Você entra na rede social e parece que é sempre tempo de sorrir. E ninguém se fala do tempo de plantar, ninguém se fala do tempo para chorar. E nós temos isso de querer viver só o que é bom e fugir dos tempos ruins. Então, talvez você esteja passando por um momento que você não goste, talvez você esteja passando por um sofrimento, seja em qual área for, ou por uma situação desconfortável. E às vezes nessas situações nós começamos a orar ao Senhor para que Ele nos tire de lá, para que Ele nos ajude e nos socorra. E isso também é uma verdade, que há situações que o Senhor precisa nos resgatar. E Ele vai resgatar porque Ele é bom. E se clamarmos, Ele escuta, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas também há situações que são para o nosso crescimento. Há situações que não devemos fugir. O Senhor tem ministrado isso ao meu coração. Não dá para fugir do tempo. Em Eclesiastes também tem um versículo que diz: se os dias forem bons, aproveite, mas se eles forem maus, não os desconsidere, porque Deus fez tanto um como fez o outro. Todas as coisas estão no controle de Deus e não no nosso controle. Então, aprenda a contar os seus dias, como diz a palavra. Porque eu estou aqui, porque eu estou agora. Talvez seja seu tempo de plantar, talvez seja seu tempo de espera. Eu não sei qual é o seu. Talvez eu ainda nem saiba qual o tempo que eu estou, mas nós precisamos render esse tempo ao Senhor e deixar que Ele seja Deus sobre as nossas vidas. Porque não podemos questionar quando Ele diz que é tempo de morte, nós não podemos questionar quando Ele diz que é tempo de se afastar, de abraçar, que é tempo talvez de reclusão. E tentar fugir disso só vai prolongar o nosso tempo em algo que não deveríamos gastar. Você tem um tempo para plantar, você tem um tempo para colher. E eu não sou nenhuma agricultora, mas você planta a sua semente e o ambiente vai fazer com que ela dê fruto. Você precisa da chuva, você precisa do sol para que dê crescimento. E nós estamos num tipo de mundo em que nós queremos o crescimento sem o ambiente nos moldando. Nós queremos um crescimento sem adversidades, nós queremos um crescimento sem vento. E isso não é possível. Eu sei que talvez essa palavra seja comum ou simples demais, mas é algo que o Senhor tem trazido para mim, para me recordar de que eu não sou Senhor, não sou Senhora sobre os meus dias, e tudo que eu posso fazer é aceitá-los. Eu só tenho o hoje que o Senhor me deu e eu só vou ter o amanhã se Ele me der. E da mesma forma é você. Você só tem o hoje porque o Senhor te deu e você só vai ter o amanhã se Ele permitir que você tenha o amanhã. E quando o amanhã chegar, viva naquele dia, viva naquele tempo. Não tente pular etapas, não tente correr daquilo que é preparado, porque uma semente em um ambiente sempre comum, em um ambiente sempre igual,
ela vai morrer. Ela não vai ter sentido de existir, ela não vai cumprir o seu propósito. Então, eu espero que essa pequena lembrança projete no seu coração essa verdade de que o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. E nós nunca vamos entender. Eu acho que é uma loucura muito grande pensar que se pode compreender Deus em sua totalidade, porque Paulo vai dizer que agora conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, quando vier o tempo da volta do Senhor, então conheceremos plenamente como também somos conhecidos por Ele. Então, é isso. Eu espero que o Espírito Santo possa ministrar mais ao seu coração. Eu espero que você possa refletir sobre isso. Deixe nos comentários o que você entendeu de Eclesiastes 3, se você notou alguma coisa que talvez eu ainda não tenha percebido, porque é assim que funciona a palavra de Deus. Ela vai trabalhando dia após dia e vai mudando o nosso coração à eternidade. Se inscreva no canal, terão novos vídeos aqui, ative o sininho, porque você vai ser notificado se eu publicar um novo vídeo, que será em breve, e que Deus abençoe.